Temos que ver a coisa dentro do âmbito histórico. Nas escolas japonesas, os com rios antigos e os chamados rios, porque hoje em dia, se eu criasse uma escola a dizer rio, eu estava a ser estúpido. Porquê? Porque a partir de que o Japão entrou na era moderna, os rios deixaram de realmente existir. Portanto, quando a gente ouve a palavra Tenshinshi no Rio, Daito Rio, Yoshi Rio, Kito Rio, etc., etc., significavam que era de uma época em que o termo rio se usava. Rio significava um estilo, uma escola, um estilo. Em todas essas escolas, eram escolas que baseavam-se nos antigos ensinamentos samurais. Eles faziam as tecas à mão nua, mas também faziam tecas com armas. Defesa de armas. Defesa de uma katana, defesa de um pau, de uma faca, etc. Em japonês, punhal. O punhal que significa tanto, em japonês. O que é que acontece? Eles nunca treinavam as defesas dessas armas sem primeiro saber usar as armas. Isto é, quando eles defendiam de uma katana, eles tinham que saber usar a katana. Quando eles defendiam de um tanto, eles tinham que saber manusear o tanto. Quando eles faziam de um bow, de vários tamanhos, de 1,80m, de 1,52m, do pau de 91 a 100 centímetros, que é o ambo, ou o jou, etc., eles tinham que saber manejar. Primeiro aprendiam a manejar e depois aprendiam as defesas, porque só assim se conseguia eficácia nas técnicas. Há muitas escolas de Jujutsu que não utilizam as armas, isto é, utilizam as armas para se defender. Atacam com um pau, atacam com uma faca, atacam, que é para se defender. Não. Para ser um trabalho sério e honesto, o treino de Bukiwaza é fundamental. A pessoa tem que saber manejar minimamente as armas para as poder depois defender delas. Não só defender, como poder usar essa mesma arma para se defender também. Isto porque a pessoa sabendo a sequência ofensiva, os ataques, está dando mão de sobreaviso sobre que tipos de ataques é que pode haver. Se nós não treinarmos isso, treinamos só 3 ou 4 defesas disto ou daquilo, estamos muito limitados e sujeitamos a haver um tipo de ataque diferente do normal e não temos capacidade para nos defender. Portanto, no Goshin Jujutsu ou no Jujutsu tradicional japonês, a utilização das armas é fundamental. Não é uma escola só de armas, é uma escola de trabalho a mão nua e com armas, em que se faz trabalho de 2 a 2, em que se utilizam ATMIs, utilizam-se projeções, utilizam os chaves, estrangulamentos a várias partes do corpo, etc. Mas também, não só a utilização de defesa de uma arma, como a utilização de uma arma para nos podermos defender. E isso sempre teve incluído nos treinos desde que iniciou os treinos? Sim, quase sempre isso somente acontecia. Mas com o decorrer dos anos isso começou, conforme eu ia tendo contactos com outros mestres, comecei a sentir mais necessidade de compreender e de fazer isso mais. Porquê? Por exemplo, no treino, aquelas aulas que eu fazia só de armas. Quando essa pessoa fazia o treino de armas, depois passava a defender ou a atacar, a eficácia era muito maior. Porque não era um objeto estranho. Era a continuação do corpo. A arma, no fundo, é a continuação do corpo. As armas que se podem fazer no momento do Jujutsu. Qualquer tipo de armas, gosto de Jujutsu. Se eu pegar neste copo, eu partir e usar este copo para lhe cortar o pescoço ou cortar o estômago, é uma técnica que é do Jujutsu? Não é. Isto é uma técnica mais das chamadas técnicas utensílio do dia-a-dia. Agora, tradicionalmente, armas que eram das escolas antigas do Jujutsu era o bolo, em vários tamanhos. Quando diz o bolo, pode ser o bolo de 1,83m, pode ser o bolo de 1,52m, pode ser o amo, que é de 91 centímetros a 100, pode ser o jo, que é de 120 a 128 centímetros, os kakushibukis, etc. Então, o que é que diria alguém que dissesse que a utilização de armas se faz-se no Kobudo e não no Jujutsu? No Jujutsu é só mão nua. O que é que responderia a alguém que tivesse esse tipo de discurso? Bom, essa pessoa não tem a noção do que é bem as artes marciais. Sobretudo não tem a noção do que é o Jujutsu e da origem do momento do Jujutsu. O Jujutsu, vamos pôr ao Goshin Jujutsu, tem mais técnicas a mão nua do que com armas, sim senhor. É verdade. Agora, o ser verdade não implica que não tenha.
porque, como eu disse há pouco, nas escolas antigas nunca iriam fazer uma defesa de uma arma, seja um bol, seja uma katana, seja um tanto, seja um kodashi, seja seja o que for, vários tipos de bols, etc., sem primeiro conhecerem as sequências ofensivas dessa mesma arma. Treinavam as armas de maneira que, quando o ataque viesse com precisão, viesse com eficácia. Isso iria fazer com que a defesa fosse mais difícil assimilar a defesa, mas que a longo prazo iria dar muito mais vantagem, porque a pessoa estava habituada a defender do indivíduo que sabia atuar com essa arma. Portanto, a eficácia dele seria muito maior depois na defesa. A questão do kobudo, há que definir bem duas coisas. Okinawa Kobudo é uma modalidade da ilha japonesa de Okinawa, em que usavam por imposições, em que a população nativa da influência chinesa, com a imposição quando estavam no controle chinês ou no controle dos samurais, essa população não podia ter armas. E então eles usavam as armas, digamos, do dia-a-dia, o caso da tonfa, por exemplo, que era uma forma de moer, digamos, os grãos de arroz, como podiam usar o nunchaku, que era uma forma de bater para retirar, dividir a palha, o arroz da palha, ou de outros cereais. Podia usar o sai, era usado na pesca não só para cozer as redes, mas também para poder ser usado para poder picar e retirar para dentro do barco o peixe, etc, etc, etc. O bó que era usado com o intuito de transportar água, por exemplo. Eu lembro-me, quando era pequeno, ver as senhoras ou os senhores com um varapau da coisa e com 2 baldes de água de cada lado. Portanto, o bó também era usado pelos monges budistas, nas suas caminhadas usavam esse varapau. Portanto, Okinawa Kobudo é essencialmente o trabalho de armas tradicional, mas é um trabalho tradicional, mas baseado em armas agrícolas do dia-a-dia. Não só, mas basicamente isso. Depois havia o Kobudo, mas o Kobudo o significado de Kobudo pode ser Kobudo como antigas artes, como também pode ser pequenas artes. Portanto, há certos indivíduos assim, muito tradicionais japoneses que dizem, não, o Okinawa Kobudo é Kobudo porque é o pequeno budo. Não, para eles o budo seria a katana, o yari, naginata, etc, etc. Como eles usavam utensílios agrícolas, eles já não consideravam um grande budo, consideravam um ko pequeno. Mas também o termo ko também pode ser usado como antigo. Portanto, eram artes antigas. O termo kobujutsu no futebol era o mesmo, o termo kobujutsu é um termo mais antigo do que o termo kobudo. O kobudo já é um termo um pouco mais moderno. Mas o contexto das armas era basicamente o mesmo. Há, no entanto, outras pessoas que por má informação de uns, outros por intoxicação de aumento de informação, dizem que o kobudo ou o kobujutsu não é só armas, também se pode defender a mão nuca assim do género. Não, as coisas têm uma certa regra. Por exemplo, no Karate Do, para fazer um Karate sério, corretamente, e conseguir interpretar as bunkais das katas, o treino de armas era fundamental. Por isso, eu aos meus amigos de Karate, quando estou a falar com eles, digo sempre muito, vocês para fazerem Karate com mais profundidade, o treino do kobudo, sobretudo, não só, mas sobretudo, do Okinawa Kobudo era fundamental.